Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Na bênção? Amém. Na vitória? Amém. Eu quero agradecer já de mão ao pastor Gé, pela rica oportunidade. Quando nós estávamos conversando a respeito desse culto, desse trabalho, que é um culto de homens, um culto na direção dos homens, mas é um culto prestado a Deus, onde todos podem louvar ao Senhor. Não há restrição, todos nós podemos louvar ao Senhor. Mas quando nós estávamos conversando, o pastor disse que ia dirigir o culto, e eu até falei com o pastor se eu poderia estar pregando. Mas, irmãos, eu não sei pregar. Eu não sei pregar, eu não sou pregador. Mas uma coisa eu sei fazer: falar do amor de Deus. Uma coisa eu sei fazer: dizer ao Espírito Santo: Espírito Santo, visita esta igreja, seja com esta igreja, não só agora, mas sempre, como foi no passado, é no presente e será mais ainda no futuro. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração nesta tarde, nessa noite. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá? Por favor, coloca aí para mim, por favor, Ana, 1 Samuel, capítulo 17. Quem já ouviu essa mensagem, quem já ouviu trazendo essa palavra, tenha um pouquinho de paciência. E que o Senhor Jesus, eu não me lembro se eu já trouxe essa mensagem aqui, mas que o Senhor Jesus possa renovar o seu entendimento. Se você já ouviu eu trazendo essa mensagem, eu acho que na célula dos jovens eu já falei alguma coisa, mas que o Senhor possa renovar o seu entendimento. Se você não ouviu ainda eu trazendo essa mensagem, que o Senhor possa te fazer sentir o prazer da palavra dele. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Olha, primeiro de tudo que eu quero dizer para vocês que há sempre uma guerra. Tem uma guerra estabelecida entre o bem e o mal. Desde a queda de Satanás, de Lúcifer, há uma guerra estabelecida. Eu não quero participar da guerra. Olha, não tem jeito, nasceu, está na guerra. Está na guerra, sabe por quê? O inimigo de nossas almas, o Satanás, o diabo, o capeta, ele quer nos levar para o inferno. A troco de quê? A troco de nada, é vingança, é maldade, ele é do mal. E Jesus, ele quer nos levar para o céu, para a vida eterna, para morar com ele. Mas enquanto nós estamos vivendo aqui na terra, nós temos uma guerra. Essa guerra é primeiramente espiritual. Há ainda outros tipos de guerra. São os obstáculos que nós encontramos na nossa vida cotidiana. Então, tem sempre uma batalha travada. Isso aí não tem jeito. O título que eu quero trazer para essa mensagem é: assim como Davi venceu, eu vou vencer também. Podemos repetir isso? Levanta sua mão direita e fala bem devagar, mas bem falado, com voz forte. Não precisa gritar, mas fala com a voz bem forte assim, ó. Assim como Davi venceu, eu vou vencer também. Aleluia, glória a Deus. É isso aí. Pegou a visão, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos continuar lendo. Os filisteus se acamparam de um lado e o povo de Israel do outro. Versículo 4, por favor. Hoje eu vou dar trabalho para Ana. Ana hoje vai trabalhar. Isso. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, da tribo de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, quase 3 metros. Ele chegava na altura aqui se estivesse aí embaixo, ele chegava quase na altura do teto. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso
da couraça de 5.000 ciclos de bronze, aproximadamente 60 quilos, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. 600 ciclos de ferro dá aproximadamente 7 quilos. Só a ponta da lança dele tinha 7 quilos. Acho que eu não aguento carregar isso não, irmão. 7 quilos só na ponta da lança. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Querido, qual é a dificuldade que você tem enfrentado? Qual é a sua guerra? Ela é física, intelectual ou é espiritual? Volta para você agora e no seu íntimo, não precisa contar para ninguém, qual tem sido a sua maior dificuldade? Qual tem sido a sua maior luta, a sua maior batalha, a sua maior guerra? O que você tem enfrentado? Só Deus sabe, né? Só Deus sabe o que você tem passado. Porque às vezes as pessoas te veem bem, sorrindo, mas não sabem lá dentro. Às vezes as pessoas te veem forte, valente, alegre, ou destemido, batalhador, trabalhador, mas cá dentro do peito, cá dentro do coração é só Jesus que conhece. E é isso que nós vamos apresentar na mão do Senhor. Hoje nós estamos apresentando na mão do Senhor a nossa guerra, a nossa batalha, a nossa luta, a nossa dificuldade, aquilo que enfrentamos que só Deus pode fazer um milagre e vencer por nós. Não há ninguém que possa te ajudar às vezes tem, às vezes ajuda, às vezes só atrapalha. Se é uma enfermidade, por exemplo, você vai ao médico, ele te passa um medicamento, pode ser que você fique curado ou não. Tem doenças que remédio não resolve. Se é uma questão financeira, cada um tem que cuidar da sua vida, cada um tem que cuidar da sua vida financeira, e não dá para estar assim, um ajudando o outro. Às vezes a dificuldade do seu irmão é a sua também. Seja lá qual for a batalha, seja com o relacionamento com outras pessoas, com os filhos, com os colegas de trabalho, seja na área da saúde, sempre enfrentamos uma guerra. E qual é o tamanho desse monstro que tem se apresentado diante de você? Qual é o tamanho dessa luta, dessa dor? Será que estamos presos a histórias do passado? Será que estamos presos a más expectativas? Do tipo, não vai dar certo? Eu não tenho dinheiro? Eu não consigo fazer? Isso eu não posso? Essa doença não sai de mim? Será que temos enfrentado isso? Vamos continuar no texto. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. E às vezes, irmãos, as dificuldades, as lutas, o gigante, o temor que nós temos, vem nos impondo condições. Lá no seu cérebro, lá no seu pensamento está assim: você é limitado. Até aqui você vai, mas dali para lá você não passa. Às vezes nós mesmos colocamos cerca, limite, até onde podemos chegar. E assim é a dificuldade, assim é o gigante. Ele tem se apresentado e está impondo condições. A condição é essa. Disse mais o filisteu: hoje desafia as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ou seja, o exército de Israel, forte e poderoso, com medo de atacar por causa daquele gigante. O exército dos filisteus, fraco e mentiroso, mas tinha vontade de atacar porque tinha um gigante ali na frente.
Não há outra expectativa. Um gigante impondo a regra. Me dá um dos seus para lutar comigo. Por quê que ele disse isso? Porque ele era fortão, grandão, 3 metros de altura. É fácil. Me dá um para lutar. Mas Deus, Ele é tão poderoso, irmãos. Olha a maravilha que Deus vai fazer nessa história, nesse texto. No capítulo 16, um capítulo anterior, segura aí, calma. Nós vimos que Davi foi ungido. Davi, um rapazinho, 17 anos e meio, de boa aparência, acabara de ser ungido. Na vida de Davi havia promessa, havia unção. Por isso que o desfecho dessa história vai acontecer um milagre muito grande. Querido, eu quero te lembrar de uma coisa. Eu quero te dizer uma coisa nessa tarde, nessa noite de calor. Na sua vida há promessa. Pode dar um glória a Deus? Na sua vida há promessa. Na sua vida há unção. O mesmo Deus que permitiu a unção de Davi, Ele permite a sua unção. O mesmo Deus que ungiu Davi, Ele unge a você. Amém? Ouvindo então Saul e o todo Israel esta palavra dos filisteus, espantaram-se e tremeram muito. Olha, querido, está espantado? Está tremendo com o seu problema? É algo que não dá para resolver? Pois bem, e Davi era o filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. 13, foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra, e era o nome dos seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiam a Saul. Você, eu, nós podemos ser o menor da casa. Ninguém dá valor para a gente. Talvez entre a família, os parentes, vizinhos, os colegas de trabalho, podemos ser assim, os menores da casa. Mas é este mesmo que Deus gosta, querido. Ele gosta de usar o menor da casa. Se você disser, eu sou grande, eu sou maior, ou se você for realmente grande ou maior, Deus não vai te usar. Ele quer usar o menor da casa. É aquele que está lá no campo cuidando de ovelhas. Porque o primeiro rei de Israel foi ungido pela aparência, pela estatura, pelo tamanho, pela formosura. Mas aí Deus olha aquilo e viu que deu tudo errado e fala assim: eu não vou escolher segundo a aparência, eu vou escolher segundo o coração. O que está no seu coração, o que está no meu coração é que arde, que comove a Deus, é que faz com que Deus haja em nosso favor. Uma oração sincera, um louvor puro e verdadeiro é que comove o coração de Deus. Nós vimos que o Senhor manda Samuel chamar Davi lá do campo, que nem tinha participado da purificação para a unção, estava lá cuidando de ovelhas, e vem Davi cheirando mal, cheirando a ovelha, mas é ungido. E aí Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então, queridos, a guerra começou. Davi ia para saber se os seus irmãos estavam vivos. Mais à frente nós vamos ver isso no texto. Ele ia para ver se seus irmãos estavam vivos e voltava para dar notícia ao seu pai. Passa, por favor, Ana. Isso. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se durante 40 dias. E disse Jessé a Davi seu filho: toma, peço-te, para os teus irmãos, 1 efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre e leva-los ao arraial a teus irmãos. Porém estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. Segura aí um pouquinho. Davi ia, sabia a notícia
dos irmãos, se estavam vivos, trazia uma prova. Esse penhor é uma prova. Trazia prova para o pai de que os irmãos estavam vivos. Nessa última vez aí, o que Jessé fala para ele? Leva grão tostado. Querido, tem alguns utensílios desse texto, dessa história, que vão remeter, faz muito sentido. O grão tostado, ele cru, ele germina, não é? Semelhante a quem? A Jesus Cristo, que vivo germinou a palavra. Ele tostado serve como alimento. É como Jesus Cristo, que morto na cruz do Calvário, serve como alimento para nós. Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para saciar a nossa fome. O pão, a mesma coisa, como alimento. O queijo, os 10 queijos, 10 já está ligado ao dízimo. E o queijo está relacionado à prosperidade. Então Jessé, um homem abençoado, que envia para a guerra o símbolo de Jesus Cristo, a prosperidade, dizendo que com firmeza eles iriam vencer aquela batalha, porque não se levava 10 queijos para uma guerra se fosse para perder batalha. Para que ele ia mandar alimento para a guerra para perder batalha? É a certeza, a convicção daquele homem de que Deus iria fazer algo. Assim também eu determino na sua vida hoje, a certeza e a convicção do que você precisar, do que você almeja, do que você agora há pouco lembrou aí na sua mente e colocou no seu coração. A minha dificuldade era essa, o meu problema era esse. O Senhor vai trazer a solução. O Senhor vai vencer essa batalha por você e por mim, em nome de Jesus. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada. Olha o zelo, queridos. Ele se levanta de madrugada pela manhã, deixou as ovelhas com um guarda. Então, isso aí nos dá um exemplo de que, se nós queremos vencer, nós temos uma dificuldade, nós temos um problema, nós temos uma batalha, e nós queremos vencê-la, postura, disciplina. Se Davi acordasse tarde, deixasse as ovelhas dele jogadas de qualquer jeito, adianta invocar o nome do Senhor dos Exércitos? Não adianta. Tenha postura diante de Deus, tenha disciplina diante de Deus, cuide das coisas de Deus com zelo. Davi deixou as suas ovelhas a um guarda, carregou-se, colocou tudo que o pai dele ordenou. Aí nós vimos princípios de obediência, zelo, responsabilidade, que ele levanta muito cedo e vai. E como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía a ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. Ou seja, o exército dos filisteus se levantou, se colocou lá à frente de batalha, se colocaram em ordem, em fileiras, para batalhar. Só que o exército de Israel não avançava. Por quê? Tinham medo do gigante. O exército dos filisteus não avançavam. Por quê? Tinham medo do exército de Israel, que era forte e poderoso. Então ficava aquilo, 40 dias aquele joguinho. Todos os dias, pela manhã e pela tarde, aparecia o gigante e dizia: aí do povo de Israel, do exército de Israel, algum cão que possa me enfrentar? Insultava ainda. Veja bem, irmãos. E aí que eu digo, quanto tempo a sua dificuldade, o seu problema, a sua luta, a sua dor, a sua enfermidade tem se apresentado diante de você? Durante quanto tempo isso está acontecendo? E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. 22. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem. Olha mais o zelo aí, deixou o que ele trouxe na mão do guarda da bagagem, correu a batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem.
E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai, diz em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aleluia! Quem é o meu problema? Quem é a minha dificuldade? Quem é o seu problema? Quem é a sua dificuldade? Quem é a sua luta para enfrentar o Deus vivo, todo-poderoso ao qual servimos? O Deus de milagre, o Deus de promessa, o Deus de aliança, o Deus de amor, tão grande, tão imensurável amor, tão infinito amor, que entregou o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Quem é as nossas lutas, as nossas dores, diante do Deus imenso ao qual servimos? Qual é a dificuldade nesse mundo que pode barrar, que pode parar, que pode frear, que pode travar o nosso Deus? Não há barreiras, não há dificuldades, porque o Senhor criou todas as coisas e determinou que todas elas estivessem sobre o seu domínio. Nada foge ao domínio de Deus. Então não há luta, não há dificuldade, não há doença, não há miséria, escassez, não há nada que possa vencer o Senhor Jeová. Aleluia, glória a Deus. Ele é o dono de tudo, Ele manda em tudo, Ele tem poder para fazer qualquer milagre. O poder do Senhor é inesgotável, é infinito, é infalível, é perfeito. Não há poder igual, não há nada que se compara, nada que possa medir o tamanho do poder de Deus. E Davi sabia disso, porque primeiramente ele foi ungido, mas ele se capacitou. E nós temos que fazer isso, queridos. Nós temos, glória a Deus, nós temos que nos capacitar. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão o homem que o ferir, recompensa. Ele logo viu a recompensa. Ele perguntou, não foi uma vez só não, foi 3 vezes. O texto fala que pela primeira vez ele ouviu, a segunda ele perguntou, e a terceira ele confirma. É isso mesmo? O rei vai dar isso tudo de recompensa para quem vencer esse gigantinho? Não tem gigantinho, né? Palavra estranha. Esse pequeno gigante. Porque para Davi, irmãos, às vezes a gente está vendo problemão, e o outro chega e fala assim: esse probleminha, eu já passei por coisa pior. Para Davi aquilo ali era probleminha, irmãos. Para o exército era um grande problema, porque eles não estavam na mesma visão de Deus, eles não estavam na mesma unção, eles não tinham o Espírito Santo, eles estavam lutando pela força do seu braço. Quer vencer a batalha? Quem quer? Amém? Eu quero vencer. É através da força do Espírito Santo, não há outro jeito. Tem coisas que nós temos que nos levantar e ir atrás e fazer. A maioria de nós que somos imigrantes, principalmente a questão de documentos, se você ficar de braço cruzado, nada acontece, você tem que correr atrás mesmo. Os irmãos sabem disso. Tem coisas que nós temos que fazer, e Davi fez o que cabia a ele. Mas a vitória vem através do Espírito Santo, pelo nome do Senhor dos Exércitos. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração.
Olha quem não tem visão espiritual, o que faz, irmãos? Com quem deixaste aquelas ovelhas no deserto? Ele pensou, Davi está desprevenido igual nós. Davi veio aqui para zombar de nós. Olha, querido, às vezes o seu inimigo está achando que você é fraco igual ele. O seu inimigo não é pessoa, o seu inimigo é situações. Mas você é forte. Aleluia, nós somos fortes. Porque nós estamos preparados. Porque nós temos o Espírito Santo. E se porventura alguém pensar assim, não tenho o Espírito Santo, eu não tenho o Espírito Santo, adquira, é de graça, é só buscar. Busca o Espírito Santo. Ele está aí. É só abrir a porta. Abra a porta para o Espírito Santo entrar. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Então, disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E é isso, querido. Nós cheios do Espírito Santo, você olha e fala assim, ele não sabe o Deus que eu sirvo. Eu já contei isso aqui, que a médica me disse que era para escolher entre o Gabriel ou a Juscelia. E eu falei com ela, eu vou levar os dois em nome do Senhor dos Exércitos. Não vai morrer nenhum dos dois. E no dia que eu peguei os dois no hospital, que eu peguei o Gabriel no colo, pequenininho, miudinho, eu falei com a médica, eu disse para a senhora que em nome de Jesus Cristo eu ia levar os dois. Glória a Deus. Hoje em dia eu não aguento carregar ele mais não. E desviou-se dele para um outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E, ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E disse Davi a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá a pelejar e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Ou seja, quando Davi estava nascendo, o gigante da tribo de Gate já estava iniciando na guerra. Golias já estava iniciando na guerra, Davi estava nascendo ainda, era um bebezinho. E aí o rei sem unção, o rei Saul, sem intimidade com Deus, fala assim, contra esse gigante você não pode ir. Ele é muito forte, ele está pondo medo em nós. Olha, querido, não tenha medo. Não tenha medo, você não é Saul. Não deixe nenhum Saul chegar no seu ouvido e falar assim, você não pode, você não consegue, você não vence. Não seja você mesmo o Saul na sua vida, dizendo frases negativas, tipo, eu não tive apoio da minha família, o meu pai me amaldiçoou, eu não tenho dinheiro para isso, eu não vou conseguir, eu não posso fazer, eu não vou ser curado. Não diga frases assim para você mesmo. Não coloque a culpa em fatos exteriores, coisas exteriores. A culpa é do meu patrão, a culpa é do meu chefe, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu marido, a culpa é dos meus filhos. Não culpe os outros pela responsabilidade que é sua. O seu sucesso depende somente de você, de mais ninguém. Meu sucesso depende de Deus. Não, depende de você estar conectado com Deus. Porque Deus tem todo o poder, e o poder dele é infinito, infinito, infinito. Mas o poder de Deus só é liberado para quem percebe isso, para quem se conecta com ele, para quem tem fé sobrenatural, fé surpreendente, fé acima de tudo. Se a sua fé não estiver conectada com o poderoso continua com todo o poder, mas você não vai usufruir. Se a sua fé é muito pouquinha, que não convence nem você mesmo, você não vai conseguir. Agora imagina, um ser superior, criador de todas as coisas, o Deus santo e maravilhoso ao qual servimos, com todo o poder para liberar, poder inesgotável.
E Ele não libera por quê? Porque nós não ativamos a nossa fé, porque nós não temos fé. Simples assim. Os milagres não acontecem por falta da nossa fé, por falta de determinar, por deixar o pessimismo e o negativismo falar mais alto, tomar conta. É que soltou aqui atrás, pastor. Não deixa as más expectativas tomarem conta. Quando eu fui entrar no trabalho que eu estou hoje, antes de eu saber onde eu ia trabalhar, eu falei assim: meu Deus, eu quero o melhor setor, o melhor lugar para trabalhar, o melhor lugar para trabalhar, eu quero para mim. E aconteceu, queridos. Meus colegas falam: você está perto da casa de banho, está perto da água e perto da porta. Do jeito que eu falei: Deus, eu quero assim, da melhor forma. Eu bebo muita água, então tem que ir à casa de banho. Eu quero ficar perto da porta, perto da casa de banho, perto da água. Eu falei: Senhor, eu quero os melhores chefes. Nenhum deles me perturba, são todos umas bênçãos. Eu agradeço a Deus pela vida de cada chefe daquela empresa. Tudo bênção. E é assim, amados, nós temos que determinar isso nas nossas vidas. Senhor, eu quero comprar o carro. Outro dia a Juscelia falou comigo: você já está chato com esse negócio, mas eu quero, o carro já está escolhido, é aquele, e o Senhor vai me dar. Não é para exibir, não é para nada, é porque eu quero, irmãos. É igual a criança pequena quando quer um brinquedo, é igual o João quando quer algum brinquedo. Eu quero, ele quer, e se tomar dele já era, ele vai chorar. Então é assim, irmãos, que nós temos que ser diante de Deus. Senhor, eu quero. É lógico que Deus não vai te dar coisas inúteis que vão destruir a sua vida, não é para isso. Mas aquilo que o seu coração determinar, irmãos: quero comprar um apartamento, quero fazer uma viagem, quero adquirir tal coisa, quero mudar de emprego, quero abrir meu negócio próprio, eu quero prosperar, eu quero crescer, eu quero ser forte. O Senhor Jesus vai te dar. Ativa a sua fé. Antes de dormir, deita lá e fala assim: olha, eu não tenho dores no corpo, eu não tenho essa doença. Ah, mas é mentira, irmão, a doença está aqui, o meu joelho dói. Então fala assim: ó, a partir de sábado que vem eu não terei mais essa dor no joelho. A partir de semana que vem a minha glicose vai baixar, a minha tensão vai baixar. Para não ficar parecendo mentira, mas eu falo: é a partir de hoje eu não tenho mais dor no corpo, não tenho, em nome de Jesus Cristo, é lógico, em nome do Senhor dos Exércitos. Vamos prosseguir. Então disse Davi a Saul, teu servo, apacentava, Davi que disse, né? Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava a da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Queridos, algumas coisas que nós podemos tirar disso aqui. Primeiro, ter um testemunho de bênção para contar. Você tem um testemunho de bênção para contar? Algum milagre que o Senhor fez em sua vida? Um milagre, apenas um, você tem? Tem? Amém? Glória a Deus? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Você tem 2 milagres para contar? Que aconteceu na sua vida, na vida do próximo? Olha, só de aceitarmos Jesus, de sermos livres, libertos, limpos e sarados, já é um milagre. Ah, irmão, nunca vi uma cura. Epa, mas você aceitou Jesus, não aceitou? Você está aqui, não está? Lindo, cheiroso, maravilhoso, cheio do Espírito Santo. Oh, já é um testemunho, já é uma bênção, já é um milagre. Mas há mais milagres. Cura, libertação, operação de maravilhas, portas abertas, prosperidade. A bênção é infinita. E se você já tem já aconteceu uma vez na sua vida, vai acontecer de novo, que o dono do poder, o poder dele é inesgotável,
é infindável, não tem limite. Aleluia, glória a Deus. Vai acontecer de novo, e é isso que Davi faz. O rei fala: contra esse gigante você não pode lutar, porque você não tinha nascido ainda, ele já estava na batalha. Desde a mocidade dele ele está lutando. Contra ele você não pode ir. Mas aí Davi tinha o quê? Testemunho. Pera lá, senhor rei, eu já matei leão, eu já matei urso, eu vou matar esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Assim feria o teu servo leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, quando afrontou o Senhor dos Exércitos do Deus vivo. Aleluia. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, o Senhor me livrou das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Ele convenceu até Saul. Agora olha o negócio que estava em jogo aí, irmãos. Se Davi, um rapazinho de 17 anos e meio, 18 anos, se Davi perdesse, todo Israel seria escravo dos filisteus. Olha o medo desse povo, irmãos. Um exército valente que já tinha vencido várias batalhas se põe de frente de um gigante que impõe a condição de guerra. O diabo quer fazer isso conosco. Ele quer impor, ele quer te cercar, ele quer te limitar, ele quer te travar. Sabe aquela hora que você levanta a sua mão e fala assim: agora vai acontecer, eu vou pedir a Deus um milagre aqui e vai ser instantâneo. Aí vem aquele cochicho no seu ouvido: mas os seus pecados não deixam. Deus não vai te ouvir porque você é pecador, você fez isso. É o diabo, é o demônio falando no seu ouvido, tentando te barrar, tentando te fazer parar, tentando te travar. Ele quer pôr os teus pecados à sua frente, para você, em vez de olhar para Cristo, olhar para os seus pecados e falar: não dá, não posso, não consigo. Tira essa palavra da sua boca: não dá, não posso e não consigo. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, eu sou falho e pecador, eu errei, Senhor, me perdoa. A tua palavra diz que o Senhor perdoa. Então, Pai, eu tenho fé na tua palavra. Me perdoe os meus pecados, Pai. Me conceda a sua bênção, Senhor. Me conceda a sua graça, Pai. Eu sei que não mereço, de mim mesmo não mereço, mas pelo teu amor, pelo teu favor imerecido, Pai, pela tua graça, me conceda. E eu tenho certeza que Deus abre as portas do céu e derrama bênção sobre o teu povo. Aleluia. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Sabe o que Davi tinha experimentado, irmãos? Está lá no campo, com a funda, com a arma que ele tinha, treinando nas árvores, sabe? Lançando pedra nas árvores, aperfeiçoando a sua pontaria. Ele não tinha participado de utensílios superficiais, coisas materiais. Tem guerras que sim, querido, vamos vencer com coisas materiais. Tem coisa que é pagar, tem coisa que é ir lá fazer, tem coisas que dependem de nós. Mas aqui neste caso não. E às vezes na nossa vida também não vai depender de coisas físicas, de coisas terrenas, de dinheiro. Qual o dinheiro que cura um câncer? Você pode pagar o melhor hospital, pode ter o melhor tratamento, mas o dinheiro não vai eliminar o cancro. Quem vai fazer isso é Deus. Quem tem poder para essas coisas é Deus. Então Davi se desveste, tira aquilo. Ele experimentou e ele então disse a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou tudo aquilo. Tira, querido, tira da sua vida, tira dos seus pensamentos tudo hoje o que te prende, que te trava, que te amarra, aquilo que você tem usado terreno, superficial desta vida.
que você acha que você está indo bem na luta. Tira tudo, se esvazia completamente. Chega perante o Senhor pequenininho e fala: Senhor, eu me esvazio de mim mesmo, das histórias do passado que me magoam, das coisas que aconteceram que não traz nada de lucro para o meu presente nem para o futuro, mas que eu sou assim por causa do que eu sofri. Tira isso tudo, querido. Não leva isso para a guerra, não. Tira todo o pensamento negativo. Aquela hora que você está lá triste lá no seu cantinho, transforma esse momento em alegria. Começa a louvar, começa a adorar, começa a interceder, começa a exaltar o nome do Senhor. Não deixe os pensamentos negativos tomarem conta da sua vida. Não deixe a sua história de vida sofrida e difícil imperar sobre o seu destino, sobre o seu futuro. O passado passou, já era. Você não vai vencer guerras com coisas superficiais, com coisas terrenas. A batalha aqui é espiritual. Tem coisas que é só Deus que pode fazer. Há milagres que é só Deus que pode fazer. E é isso que Davi entendeu. Com isso aqui eu não consigo lutar. Eu vou lutar com as armas que eu tenho, e elas são espirituais. Aleluia. Tomou o seu cajado na mão, o seu cajado de pastor, o seu cajado de cuidar de ovelhas. Nós temos um grande exemplo disso. Cuidar de outras pessoas faz com que Deus cuide de nós. Ajudar outras pessoas faz com que Deus nos ajude. Quer ser próspero? Quer ser abençoado? Abençoe outras pessoas com palavras, nem sempre é com dinheiro, mas com palavras, com conselho, com amizade, com carinho, com não responder à mesma altura. Um dia uma pessoa chegou e gritou comigo lá no trabalho e veio a ponto de me tratar mal. Eu falei: opa, espera, vem cá. Primeiro, não grite comigo. Se você quer alguma coisa de mim, não grite comigo. Eu te respeito muito, por isso eu não vou começar a gritar com você também. Esse problema aí nós vamos resolver. Isso é máquina. A máquina é da empresa, não é sua e nem minha. Nós vamos resolver. Me trate bem, que eu te trato bem e com respeito. Se ele continuasse me tratando mal, eu não ia tratá-lo mal também não. Mas daquilo ali em diante mudou, queridos. Ele mudou comigo. Ele me vê de outra forma, ele me vê de outro jeito, ele me trata de outra maneira. Se eu começasse a gritar com ele, poderia ser mandado embora, que ele era meu chefe, é meu chefe. Ou ele poderia passar a me tratar mais mal ainda, falar mal de mim. Mas não, o que eu fiz ali mudou a nossa história. Hoje ele é meu amigo. Então é isso, amados. Não é sempre que eu vou acertar, é lógico, né? Mas dessa aí eu acertei, graças a Deus. Estava no óleo, irmão, não unção. Coloquei meu foninho no ouvido e estava lá escutando os louvores. Eu falei: não é possível que o diabo vai tentar tirar de mim essa alegria. Estava ouvindo até o hino que nós estamos ensaiando. Aliás, foi da outra vez que nós cantamos. Eu estava ouvindo o hino que a gente ia cantar. Estava ouvindo para a gente ensaiar aqui um outro hino que a gente ia cantar, e veio aquela coisa diabólica assim, sabe, irmãos? E eu falei: Senhor, me ajuda a neutralizar isso aqui. E foi o que Deus fez. Essa arma não era minha, irmãos, que se fosse usar as minhas armas eu ia pegar uma espada. Mas o Senhor me abençoou, queridos, e tudo se resolveu. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro. 5 seixos do ribeiro. Isso tem uma mensagem aqui muito bonita. Isaías 9,6 fala assim, ó: e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus Cristo. Profeta Isaías profetizando sobre Jesus. É lógico que isso é uma coincidência, né, irmãos? Eu estou trazendo um texto ao outro, não quer dizer que tem uma ligação escatológica nisso, mas Jesus
vai ser chamado, isso é o profeta Isaías dizendo, ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E Davi vai escolher 5 pedrinhas, pedras lisas, seixos, são pedras lisas, pedras sem ponta, pedra que não se desvia com o vento, pedra que não se desvia do alvo. Esse é Jesus Cristo. Davi pega uma pedra para pôr na funda, e essa pedra simboliza Jesus Cristo. Então, qual pedra que você acha que Davi jogou em Golias? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade ou Príncipe da Paz? Pode ser Deus Forte, né? Porque o gigante caiu, morreu na hora. Pode ser Maravilhoso, porque só Ele faz maravilhas, só Jesus Cristo faz maravilhas. Pode ser Conselheiro, porque os conselhos do Senhor é que dá instrução ao homem, dá juízo, dá sabedoria, ensina o caminho certo. Pai da Eternidade, porque o Senhor é eterno. Pode ser Pai da Eternidade, porque o Senhor é eterno. E através disso findou-se o gigante. Através dessa pedra findou-se o gigante. Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Por quê? Acabou a nossa luta, caiu por terra, foi cortada a cabeça. É paz, irmãos. Glória a Deus. A paz que vocês tanto almejam, que eu tanto almejo, está no Príncipe da Paz. Uma daquelas pedrinhas redondas. Davi em momento nenhum fala: olha, eu vou chegar lá na frente do gigante, eu vou pegar a minha funda, eu vou colocar uma pedra nela e vou rodar ela e vou mandar na cabeça do gigante. Se ele falasse isso, o rei fala: não, você não vai não. O rei não ia deixar. Não. Pedra? Você vai jogar pedra num homem daquele tamanho? A testa do gigante era bem grande, e Davi olhou e falou assim: tem recompensa, e eu vou acertar aquela testa enorme com uma pedrada só, eu vou matar esse gigante de uma vez só. Aí ele pega o seixo do ribeiro, coloca no alforje de pastor. Ele tinha aqui uma bolsa. O que você tem, querido? Tem Jesus? Está preparado? Você tem um cajado? Armas espirituais. Tem sua bolsa, seu alforje? Seu alforje é o que? O que você carrega consigo. O que você carrega consigo? Carrega Jesus? A funda simboliza as nossas orações, o nosso louvor, a nossa intercessão, o nosso pedido, o nosso clamor. Você tem a funda? Você lança com a funda nosso pedido, nossa oração, nossa intercessão, nosso clamor, nossa súplica. Você lança Jesus Cristo sobre o seu problema, sobre a sua dificuldade, sobre a sua dor, sobre a sua tristeza, sobre a sua angústia. Com o que você tem, com o que você carrega Jesus Cristo. Você carrega a funda, que é as orações, a intercessão, a busca, o clamor. E foi aproximando-se do filisteu. Passa aí, por favor, Pedro 41. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Que era o cajado. E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Espera aí, tem alguma coisa aqui. Tem 3 tipos de forma, 3 jeitos, 3 maneiras das dificuldades, das lutas, das adversidades virem até nós. Da parte de Deus, da parte do diabo e causa natural. Vocês lembram lá daquele texto que Jesus fala: não ajunteis tesouro na terra,
mas ajunteis tesouro no céu, onde a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem, roubar. Traça é vindo da parte de Deus. Ferrugem, causa natural. Ladrão é o diabo. Aqui é a mesma coisa. Ele vem com espada, vindo da parte de Deus. Talvez o que você está enfrentando é uma provação, é vindo da parte de Deus. Saiba definir. O que você está passando é provação? Vem da parte de Deus ou não? Lança vindo da parte de Satanás. Aliás, lança, causa natural. E dardo, ali está escrito escudo, mas tem outros textos que diz dardos, dardos inflamados de Satanás, vindo da parte de Satanás. Toda luta é assim, mas foi eu que provoquei a luta, é causa natural. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Mas eu estou passando uma dificuldade inexplicável. Pode ser vindo da parte de Deus ou vindo da parte do diabo. Aí você tem que definir qual é. Vocês lembram de Jó? Lembram do servo Jó? O diabo, a passear a terra, chega lá diante de Deus e fala: mas Jó, aí Deus fala, tem visto meu servo Jó? Houve uma concordância dos três para ter essa luta, para Jó passar por toda essa adversidade. Houve uma concordância entre Deus e o diabo, que iriam lançar a luta sobre Jó. E Jó 3,25 fala: o que eu mais temia, essa é a palavra de Jó, o que eu mais temia me sobreveio, o meu maior medo caiu sobre mim. Queridos, foi o próprio Jó que em algum momento deixou escapar que o medo dele era aquele, e o diabo, passeando pela terra, pegou aquilo e levou diante de Deus. Eu vivia, como que eu vou dizer? Eu não entendia o texto de Jó, eu não entendia o livro de Jó. Eu ficava, mas por quê? Se ele se guardou, se ele sacrificava pelos filhos, se ele fazia isso, fazia aquilo, mas por que Deus? Aí eu fui entender. Há pouco tempo, uma pessoa explicou Jó 3,25, que era o que Jó mais temia, e ele abriu a boca e falou aquilo. Por isso que eu digo, palavras negativas, elimine da sua vida. Eu estou tentando eliminar da minha, palavras negativas, não posso, não consigo, não tenho. Tira isso da sua vida. Quer prosperar, quer crescer? Eu posso, eu consigo, eu tenho, aleluia. Vai soar como mentira? Eu poderei, eu vou conseguir, eu terei. Mas tem que estipular um tempo bem curto para isso acontecer, e começar a orar. Deitou lá no seu colchão, na sua cama, fecha os seus olhos, relaxa bastante e começa a orar profetizando bênçãos. Vai acontecer em nome do Senhor dos Exércitos. A minha bênção vai chegar em nome de Jesus Cristo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, Israel, a quem tens afrontado. Passa, por favor, Pedro. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às feras da terra, e a toda a terra saberá que há Deus em Israel. Você quer comprar um apartamento? Determina na sua mente onde vai ser, quantos quartos vão ter, quantas casas de banho, a cor do piso, se você vai querer remodelar ele, se você quer ele já pronto do jeito que vai estar. Determina na sua mente. Você quer ser bem sucedido na escola? Começa a determinar: eu vou tirar notas boas na próxima prova, eu não vou tirar notas medíocres, eu posso, eu tenho capacidade. A escola é muito difícil, no seu tempo não era assim. No meu tempo não era assim não, mas eu tirava as melhores notas. Era fácil, era só meio período, não era nada. Não era fácil não, eu trabalhava, estudava, morava longe da escola.
E para você também. As matérias são muito difíceis, mas a sua inteligência é mais forte do que as matérias. No meu serviço não dá para eu ser promovido, tem muita gente na minha frente, mas o Deus que você serve vai passar você na frente de todos os incrédulos. O meu patrão não adianta nem pedir, que ele não me dá aumento de salário não, mas o Deus que você serve vai te dar aumento de salário, ele vai tocar no coração do seu patrão. Eu acredito num Deus que toca em corações. Quer um exemplo disso na Bíblia? Deus não endureceu o coração de Faraó para não liberar o povo do Egito? Não foi isso? O texto fala várias vezes. Deus endureceu o coração de Faraó para não libertar o povo dele, o povo de Israel. O mesmo Deus que tem poder para endurecer coração, ele tem poder para amolecer coração. Aquele coração duro de pedra que você olha e fala, não tem jeito, o Senhor toca ali, queridos, de uma forma sobrenatural. E o durão daí a pouquinho está chorando, e o fortão daí a pouquinho está fraquinho, porque o nosso Deus tem todo o poder. Ele não tem algum poder. Satanás, como anjo de luz criado por Deus, Lucifer, ele tinha algum poder, ele tem algum poder, né? Ele tem. Nós vemos lá, por exemplo, no livro de Jó, ele tomou tudo de Jó, destruiu tudo. Ele tem algum poder, Deus permitiu a ele algum poder, mas o poder dele é limitado, está debaixo da autoridade de Deus. Deus já é o contrário, Deus tem todo o poder, infinito, ilimitado. E Deus está assim, a fim de usar o poder dele com você. Deus está a fim de derramar a bênção, Deus está querendo, ele está assim, me segura que eu quero derramar a bênção. Deus quer, queridos, derramar sobre nós as nossas bênçãos. As nossas bênçãos, porque elas são nossas. Já está determinado por Deus que você é mais do que abençoado. Mas nós temos que determinar, como Davi fez: eu vou vencer esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou prosperar em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou ser feliz em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou perdoar e ser perdoado em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou me levantar e ser uma grande pessoa nessa nação em nome do Senhor dos Exércitos. Eu nasci para vencer. Eu nasci para ser vitorioso. Isso é lógico, é claro que é em nome do Senhor dos Exércitos. Versículo 47. Já estamos quase acabando. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor do Senhor é a guerra. É Ele, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apresentou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, lembra que nós falamos lá atrás? E tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua própria espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Aleluia! Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, e Saaraim até Gate, e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e despojaram os seus arraiais. Aleluia! E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele
pôs na sua tenda. Glória a Deus. Vamos ficar por aqui. Bendito é o nome do Senhor. Como eu disse, queridos, eu não sei pregar, mas eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Se você precisa de alguma coisa de Deus, e quase sempre nós precisamos, eu preciso do favor de Deus, da graça, do perdão, da misericórdia, do milagre de Deus. Eu preciso de um grande milagre, é só Deus que pode fazer. O gigante é muito grande, irmãos, muito grande, mas o Deus que eu sirvo está comigo, e Ele vai me dar essa vitória. E daqui um tempo, em nome de Jesus, pouco tempo, eu não quero para muito tempo não, daqui um tempo eu vou contar esse testemunho aqui na igreja. Em nome de Jesus eu vou contar, esse gigante foi derrubado, a cabeça dele foi cortada, porque não é só derrubar um gigante e deixar ele lá para levantar de novo, não. A cabeça desse gigante vai ser cortada, esse problema vai ser morto, em nome de Jesus, e assim vai acontecer na sua vida. Levanta sua mão assim, por favor. Repita comigo: assim como Davi venceu, eu vou vencer também. Vamos ficar de pé? Eu vou fazer uma oração e já vou estar retornando ao pastor. Senhor Deus, nós somos o teu povo, Senhor. Nós somos o exército do Senhor nessa terra, Pai. Nós somos o exército do Deus vivo, Pai. Ô Jesus, tenha misericórdia de nós. Ô Senhor maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, nós, através das nossas orações, nós te lançamos de encontro ao nosso inimigo. Pai Jesus querido, o Senhor é uma pedra forte, pedra angular, a principal da igreja. O Senhor nunca será quebrado, derrotado, mas o Senhor é vencedor, Pai. Venceu por nós na cruz do Calvário e tem nos dado a vitória a cada dia, Senhor. Por isso eu te peço em nome de Jesus, essa bênção que eu preciso, essa bênção que o meu irmão precisa, essa vitória que nós precisamos, Senhor, está entregue em tuas mãos e somos vencedores em nome de Jesus. Assim como Davi venceu, nós venceremos também. Assim como Davi venceu, eu vou vencer também, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Toma posse da sua bênção, irmão. Não deixa ela escapar, não. Não deixa a incredulidade, a dúvida, as palavras malditas, alguém dizer: ah, você não vai conseguir, ah, isso não é para você. Não. Determina o seu sonho, determina o seu projeto e trabalhe para que ele aconteça, mas não deixa apagar, irmãos, não deixa, está nas suas mãos. Deus tem todo o poder, lembre-se disso, todo o poder está com Deus. Ele está assim, ó, a fim de liberar, com muita vontade de liberar, e você usa a sua fé e receba, em nome de Jesus, amém? Espero que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.